Olá, novamente aqui, dando continuidade à nossa matéria, né, relacionada à intervenção de terceiros, e hoje nós estaremos aí diante da modalidade denominada de desconsideração da personalidade jurídica. Na verdade, o que nós vamos abordar aqui são os aspectos procedimentais, os aspectos processuais desse incidente da desconsideração da personalidade jurídica. Por que enfatizo isso? Porque a desconsideração da personalidade jurídica, ela é uma disciplina de direito material. Conforme os senhores podem ver ali no quadro, essa disciplina, o artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, traz, né, as suas características. O artigo 50 do Código Civil, temos lá também no Código Tributário. Então, é uma matéria de direito material, a desconsideração da personalidade jurídica. Agora, o que nos interessa aqui, embora, claro, eu vou, fazer um levantamento aqui para vocês a respeito do que é a desconsideração, mas o que de fato nos interessa é o que acontece no processo quando esse pedido ele é postulado. Então, o objeto nosso aqui é esse. Opa, foi feita uma desconsideração da personalidade jurídica. O que acontece com o processo? Esse será o foco da nossa aula. Agora, é claro que eu preciso compreender, já que trata-se de uma matéria de direito material, o que vem a ser essa desconsideração da personalidade jurídica. Então, o que ocorre é o seguinte, vocês tiveram aula comigo a respeito de legitimidade, né? Vimos lá, né, que quando fala-se interesse processual, existe, ou quando fala-se em condições da ação, uma das condições da ação é exatamente a legitimidade. E as pessoas, né, ela tem a pessoa física, né, que somos nós, né, pessoa física de direito, né, tem ali todas as suas prerrogativas, e tem também as pessoas denominadas jurídicas, que são as empresas, certos partidos políticos e entes que não existem fisicamente, mas que precisam ter um cadastro, precisa ter uma existência para poder diferenciar o tratamento, que é o caso das pessoas jurídicas. Então, quando eu falo uma pessoa jurídica, em regra, vem à minha cabeça a empresa. A empresa, ela não dirige veículo, ela não, você não vê ela andando, você não vê ela falando, mas ela é representada por pessoas. Mas é necessário que haja uma regulamentação dessa pessoa. Então, ela é uma pessoa jurídica, né? São casos das empresas privadas, públicas, né? Como disse, autarquias, todas elas são consideradas pessoas jurídicas. Agora, a pessoa, aquela que você vê, nós, né? Pessoa que vai agir, que vai fazer, que vai ter ali direitos atribuídos, essa é a pessoa física. Então, quando eu falo em pessoa jurídica, vamos supor uma determinada empresa, ela causa prejuízo a alguém. Tá? E eu sei que aquela empresa é do João e do Pedro. Se eu for manejar uma demanda, eu tenho que processar aquela pessoa jurídica. Eu não posso recair, em princípio, no patrimônio do João e do Pedro. Porque, embora eles sejam proprietários daquela empresa, eles têm a sua personalidade própria. Então, eles são pessoas físicas, embora proprietários, eles, em regra, têm o seu patrimônio particular, têm as suas incumbências específicas de cada um, eles são pessoas físicas. A pessoa jurídica é aquele ente, né, que eles criaram, aquela pessoa jurídica, né, aquela empresa, que daí também tem as suas obrigações, responsabilidades e direitos. Então, se eu estou dentro de um supermercado e eu piso lá numa casca de banana que foi deixada ali, né, de forma negligente, escorrego e quebro o meu braço, eu entrando com uma ação tem que ser em face do supermercado.
Eu não vou poder entrar com a ação direto em face do dono, e sim em face da pessoa jurídica. Então elas são diferentes, por isso da legitimidade. Os proprietários têm as suas responsabilidades e a pessoa jurídica as suas. Por isso que criaram essa ideia de desconsideração da personalidade jurídica. O que é isso? Eu posso, eventualmente, sair da pessoa jurídica e recair no patrimônio dos seus sócios, da pessoa física, se ficar comprovado que ali houve ou desvio de finalidade ou fraude. Então, por exemplo, os donos da empresa foram tirando, sabendo que a empresa poderia vir a falir, foram tirando o seu patrimônio e transferindo para o patrimônio próprio da pessoa física. Então, nesse caso, o que acontece? Está havendo uma fraude. Está havendo aqui uma transferência patrimonial indevida, porque eles estão tirando patrimônio, já prevendo que essa pessoa jurídica venha a falir, eles estão tirando o patrimônio dela e passando para a física, para que quando essa pessoa jurídica seja processada, ela não tenha bens para responder juridicamente. Então, nesses casos, a lei permite o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que é o quê? Eu poder recair também sobre o bem dos sócios, sobre o bem daquelas pessoas físicas que eram proprietárias da pessoa jurídica, tá bem? Que foram responsáveis pela criação da pessoa jurídica. Então, o objeto nosso hoje aqui é nesse sentido. Primeiro, saber que há diferença. Pessoa física é uma coisa, pessoa jurídica é outra. Em regra, cada um tem seus patrimônios. Então, a pessoa jurídica não pode responder pelo patrimônio da pessoa física e a pessoa física, em regra, não pode responder pelo patrimônio da jurídica. São institutos diversificados, diferentes, em regra. Mas, se ficar caracterizado, que ali tem fraude, desvio de finalidade, que a pessoa jurídica, foi dilapidada propositalmente, transferido seus bens na pessoa dos seus sócios ou eventuais terceiros, nesse caso é possível recair não só sobre os bens da pessoa jurídica, mas também daquelas pessoas físicas responsáveis. Ok? Essa é a chamada desconsideração da personalidade jurídica em sentido estrito. Mas existe também, não podemos desconsiderar isso, é que existe também a chamada desconsideração da personalidade jurídica inversa. Essa que eu falei com vocês é a mais usual, em sentido estrito. A pessoa física se apoderar dos patrimônios da jurídica para que quando a jurídica seja processada não tenha nada em nome dela. Mas existe também a desconsideração da personalidade jurídica inversa. O que seria isso? Seria o seguinte, aqui no caso a pessoa física pega os seus bens, na inversa, pega os seus bens e passa para o patrimônio da jurídica para confundir eventuais credores. Vamos imaginar uma ação de divórcio. A moça casou com o rapaz, ficou casado com ele ali 20 anos, foram, claro, ele casado lá em regime de comunhão parcial, e tudo que ele foi conquistando ali junto, obviamente teve a participação dela, até em razão do regime de bens, de casamento. Só que antes de casar com ela, ele já tinha uma empresa familiar. Ele tinha uma empresa familiar. Então, prevendo que poderia vir a divorciar, que o casamento há um tempo já... ele pega todo o patrimônio, os valores e vai passando para a pessoa jurídica. Aí, na hora que a mulher vai pedir o divórcio, ou eles vão divorciar, ele não tem patrimônio no nome. O patrimônio está em nome da empresa. E a empresa ele adquiriu antes do casamento. Ele poderia vir com esse argumento. Então, nesse caso, seria admissível o quê? A desconsideração inversa,
Recair sobre o patrimônio. Aqui é diferente. Aqui, já que a pessoa física não tem, a gente vai para o patrimônio da jurídica, porque houve o que ali? Houve ali uma tentativa de fraude. Então, quando fala-se em desconsideração da personalidade jurídica, a gente analisa todos esses critérios. Então, está aqui, ó, noção e finalidade. Então, ocorre quando há desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Interessante aqui também, né, eu falar que a teoria que é aplicada em regra é a teoria, né, quando fala assim em desconsideração da personalidade jurídica, tem a teoria maior e a teoria menor. A teoria maior é aquela que exige maiores requisitos para haver a desconsideração da personalidade jurídica. Não é simplesmente falar, ele fraudou. Não, vai ter que ter provas. Então essa é a teoria maior. O nosso Código Civil, em seu artigo 50, fica evidente que recepcionou a teoria maior. O que é a teoria maior? Precisa de maiores requisitos para desconsiderar a personalidade jurídica. Vai ter que ter provas, tem que ficar de fato comprovado o desvio de finalidade, a confusão patrimonial, né, a questão da fraude. Tem que de fato comprovar isso. Essa é a teoria maior, né, que é utilizada no artigo 50 do Código Civil. Mas, o que seria a teoria menor? Que não é aplicada pelo Código Civil. A teoria menor seriam menores requisitos. O fato de, por si só, requerer a desconsideração, ali já há indícios que de fato houve essa confusão patrimonial. E aí, nesse caso, interessante frisar que o Código de Defesa do Consumidor, ele adota essa teoria menor. Lá no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, vocês vão ver que lá não exige tantos requisitos. Lá praticamente há uma interpretação, né, uma presunção. Por isso que o artigo 28 do CDC, Código de Defesa do Consumidor, a gente extrai a teoria menor. É o único caso, né? Claro que pode ter uma lei especial, que assim também, né, dite, mas em regra, o único caso, né, aqui que eu posso mostrar para vocês de teoria, que é aplicada a teoria menor é do artigo 28 do CDC, onde os requisitos são mais que presumidos. Agora, no Código Civil, ele recepcionou a teoria maior, ou seja, é necessário que se de fato demonstrem, né, que tenha havido essas irregularidades para que a desconsideração ela possa ocorrer. Perfeito? Bem, então tá lá, noção e finalidade, então ocorre sempre, né, que houver desvio de finalidade, confusão patrimonial. As modalidades, o professor também falou, em sentido estrito, né, que é quando sair da pessoa jurídica e recair sobre o patrimônio das físicas. Com a desconsideração inversa, é o contrário. Eu saio do patrimônio da física e recaio no da jurídica, né? Esse não é tão usual, mas pode acontecer, por isso que chama-se desconsideração inversa. E outros pontos aqui que são necessários a gente falar é o seguinte. Essa aula, eu sempre falo, né? Não é lá das aulas mais simples, né? Principalmente por ser uma matéria que envolve muito conhecimento de direito material. Eu presumo, né, que vocês que já tiveram direito empresarial, vocês já devem ter trabalhado esse ponto. Então aqui eu trabalho muito, né, com essa ideia que vocês já têm o direito material. Embora eu tenha feito aqui uma revisãozinha, né, é importante que vocês, né, tenham aí essa base e ao ler a doutrina, né, possam compreender perfeitamente esses pontos. Mas vamos lá. Então, como que acontece a desconsideração da personalidade jurídica processualmente falando? Então, é assim, ó. Aqui eu estou desconsiderando que o pedido tenha sido feito na inicial, tá? Vamos supor que o pedido não foi feito na petição inicial. Então, como que costuma acontecer? Acontece assim, ó. Petição inicial, né? E aqui o processo caminha até a sentença. Em regra, essa é a decorrência, né? Esse é o caminho que o processo segue.
Que ação seria aqui? Vamos supor que seja aqui uma ação de cobrança, tá? Uma ação de cobrança. Quem que eu estou cobrando? Eu estou cobrando uma pessoa jurídica. Então eu entro com uma ação de cobrança cobrando uma pessoa jurídica. Só que no decorrer do processo, e isso independente da fase, porque nós sabemos que o processo em regra, ele tem aquelas 4 fasezinhas, né? Postulatória, saneadora, instrutória e decisória. Independente da fase, eu descubro que aquela ação que eu estou promovendo contra aquela pessoa jurídica, ela vai levar a lugar algum. Ela não vai levar a nenhum lugar. Ela não vai ter eficácia. Por quê? Porque fico sabendo que aquela pessoa jurídica atualmente não tem mais patrimônio. Ela já vem sofrendo várias ações e o boato que há é que houve ali, né, uma fraude, que os seus proprietários, os seus sócios estão com patrimônio e a pessoa jurídica não tem mais patrimônio algum. Então, nesse caso, sabendo disso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Para o quê? Para que a minha ação tenha efeito sobre o patrimônio das pessoas físicas. Então, como que eu faço? Eu vou fazer um pedido, só que esse pedido ele é feito de forma incidental. Ele abre um outro processo. Vai se inaugurar um outro processo, tá? Esse aqui, que também tem o objetivo a chegar até uma sentença, só que na verdade aqui vai ser uma decisão interlocutória, tá? Eu entro então com esse pedido, que é o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. O que eu havia iniciado era de cobrança, mas como eu vi que aquele processo não teria eficácia porque o patrimônio foi dilapidado da pessoa jurídica, então eu entro agora com uma ação de desconsideração da personalidade jurídica, né? Contra quem? Contra a pessoa dos sócios, contra esse terceiro, quem são esses terceiros? Os proprietários da empresa, as pessoas físicas que são responsáveis pela empresa. Então eu entro com a ação contra elas. Então aqui está a pessoa jurídica. E aqui está as pessoas físicas. Tá? E aí o que acontece, senhores? Quando eu entro com esse incidente, que ele é distribuído, né, por dependência a esse processo aqui, esse incidente ele tem o condão, ele tem a capacidade de suspender, tá? Ele vai suspender esse processo. Então ocorre aqui a suspensão. A suspensão do processo. Olha que interessante. Então, quando eu entro com o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, ele vai suspender aquela ação de cobrança, até de fato chegar à conclusão se essa desconsideração da personalidade jurídica ela vai ser julgada procedente ou não, se ela é cabível ou não, ok? Então essa é a ideia, vai suspender, tá? Proposta essa ação aqui, que é o incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica, além de suspender a ação principal, porque essa é a ação principal, a ação de cobrança, o que acontece? Essa pessoa física ou as pessoas físicas são citadas para se defender, elas vão poder trazer a defesa delas, os argumentos delas, se são cabíveis ou não são cabíveis esses pedidos. Veja que aqui essa pessoa física, ela não passa a integrar aqui a ação principal. Ela é processada aqui no incidente processual e se for procedente, na verdade ela não vai integrar aqui, porque daí vai entender que é um patrimônio só, que o patrimônio pertence
a pessoa jurídica. Então ela é processada aqui em autos apartados pelo incidente processual, essa pessoa física, e mesmo que a desconsideração da personalidade jurídica venha a ser procedente, isso não significa que ela vai compor aqui, não. O que vai ser detectado é que o patrimônio que pertence a essa pessoa física, na verdade, pertence à jurídica. Então o processo lá vai continuar normalmente sobre a pessoa jurídica, mas recaindo sobre o patrimônio daquelas pessoas físicas, na qual a decisão proferida no incidente de desconsideração de personalidade jurídica alcançou elas, foi procedente, ok? Então, essa é a ideia. Independente da fase, eu entrei com o incidente, ele vai suspender o processo principal para ver se de fato ocorreu ou não o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, ou ambas. Bem? Então está lá. Tá? Então vai suspender o processo conforme o artigo 134, parágrafo 3º do CPC. Essa matéria ela está toda do artigo 133 a 137. Então eu também aconselho os senhores darem uma lida nesse material, nesses artigos, né? São 5 artigos. E tendo dúvida, como já vem fazendo, entre em contato com o professor vai, né, estar tirando as dúvidas. Bem, então tá lá. A iniciativa. A iniciativa compete à parte interessada, né, que aqui no caso seria o autor da ação, em regra, né, ele tem interesse, né, que quando e se a ação dele for julgada procedente, ele não seja prejudicado por fraude, né, patrimonial. O Ministério Público também pode requerer. E o juiz de ex officio, ele pode requerer a desconsideração da personalidade jurídica? Não. Tá? Ex officio, não. Então não se admite o juiz abrir um incidente de desconsideração de personalidade jurídica de ofício, ou seja, sem requerimento. Então tem que ter o requerimento ou da parte ou do Ministério Público, ok? E aqui tem um detalhe interessante. Se foi aberto pela parte, ou seja, a parte abriu aqui o incidente de desconsideração, tudo bem, ela teve interesse, ela sabe que vai suspender o processo, ela sabe que se for julgado improcedente, ela vai ter que arcar com custas e honorários. Perfeito? Olha a responsabilidade da parte que abre um incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Ele sabe que o processo principal vai ser suspenso enquanto a desconsideração for apreciada. Ele sabe que se ele perder, ele vai ter que arcar com custas e honorários, né? Então, tudo bem. Agora, quando o Ministério Público requerer, por mais que ele possa requerer, tem que intimar a parte interessada. Porque a parte interessada ela tem que ter conhecimento disso. E ela pode concordar ou não concordar. É claro que a decisão compete ao juiz. Mas a parte que é a interessada, que poderá se beneficiar, caso o Ministério Público requeira, ela tem que ser intimada e manifestar se concorda ou não concorda. Por quê? Por causa disso. Ela vai ser alcançada mesmo com o incidente, porque o processo vai ser suspenso, se houver o incidente for considerado improcedente, ela vai ter que arcar com custas e honorários, ok? Então aqui funciona o seguinte: se o MP fez o requerimento, a parte foi intimada e a parte concordou, se o incidente for improcedente, como a parte concordou com o MP, ela vai ter que arcar com as custas e honorários, ok? A sucumbência. Agora, o MP requereu e a parte foi intimada e não concordou, e mesmo assim a ação prosseguiu, né? O juiz entendeu que deveria prosseguir, e ela foi a parte sucumbida, ou seja, o incidente foi improcedente, aí a parte não vai ter que pagar honorários nem custas, tá bem? Por quê? Porque ela não concordou com o requerimento do MP, beleza? Então tá lá, iniciativa, então parte interessada, sem problema, o MP, mas vai ter que intimar a parte interessada, né? O juiz vai ter que intimá-la, e de ex officio não cabe, porque é um incidente. E nós aprendemos pela teoria
da ação que tem que ter provocação, né? O Poder Judiciário não pode abrir em regra, né? O juiz não pode abrir uma demanda por si só. Então aqui precisa de provocação. Então, ex officio, não. É claro que isso aqui, senhores, é um assunto polêmico, tem várias divergências, tem doutrinadores com diversos pontos. O que o professor está trabalhando aqui com vocês é boa parte daquilo que se extrai da corrente majoritária. Mas é claro que sempre vai ter posições de todos os lados. Por isso, do estudo, da análise das aulas e também das dúvidas extraídas com o professor. Bem, ampliação do objeto, né? Vai ocorrer, claro, ali uma ampliação objetiva, né? Porque são dois processos com objetos distintos e, claro, né? a posição jurídica processual do interveniente. Então, esse interveniente, que é a pessoa física, ele não vai ser inserido aqui, ele não vai, porque, na verdade, o que está analisando aqui é se, de fato, ele teve ou não participação na dilapidação daquele patrimônio da pessoa jurídica. E isso, claro, trabalhando em regra a desconsideração da personalidade jurídica em sentido estrito, ok? Então, não vai. Então, o que ocorre? Essa ação continua o autor em face da pessoa jurídica A e essa daqui o autor contra a pessoa física, né, relacionada à pessoa jurídica. Como é um incidente, aqui vai ser resolvido por uma decisão interlocutória, né? Então vai ser dada uma decisão interlocutória, que as partes podem agravar ou não, elas podem entrar com agravo de instrumento ou não, né? Aí vai depender do interesse delas, tá? Como vimos, ela suspende o processo principal e tem todas essas relações. Como eu já havia falado, ela cabe em qualquer fase processual, então qualquer momento do processo eu posso ingressar, né, com o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. E um detalhe aqui, né, um detalhe não, um ponto aí interessante é o seguinte: o que eu trabalhei com vocês aqui foi o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O que é o incidente de desconsideração de personalidade jurídica? É tudo aquilo que falamos até agora. É quando o pedido ele é feito no curso do processo. Incidente processual é aquilo que é feito no curso da demanda. Mas o autor da ação ele poderia já ter feito esse pedido logo no início. Ele poderia já logo na inicial ter ingressado com ela e processado tanto a pessoa jurídica quanto a física, né? Aqui no caso de litisconsorte passivo, então não haveria o incidente, já seria um pedido formulado na própria inicial. Então, nesse caso, se o pedido já é formulado na inicial, ou seja, o processo, eu já prevendo, né, que tudo isso vai acontecer, o que eu faço? Eu já entro com a ação de cobrança cumulada com a desconsideração da personalidade jurídica, tudo em uma única inicial, né, com vários pedidos, e aí tudo vai ser resolvido em uma única sentença. Em uma única sentença, se de fato houve a desconsideração ou não, havendo, né, o patrimônio da pessoa física também vai responder, e aí resolve tudo em um único processo. Isso se eu fizer o pedido logo na inicial. Aí não chama de incidente. Aí é uma acumulação, seria uma ação de cobrança acumulada com desconsideração da personalidade jurídica. É possível? É. Só que daí, nesse caso, não se fala em suspensão do processo. O processo não vai ser suspenso, porque não há processo principal incidente. É um único processo só, tá? É possível? É possível. Então, a desconsideração ela pode ser formulada na inicial e uma das principais características... E aí vai formar um litisconsorte passivo, né? Vai estar no polo passivo tanto a pessoa jurídica quanto a pessoa física. E outro detalhe aqui é que quando você entra com a ação, essa ação ela tem que seguir tanto o incidente ou fazendo o pedido da inicial. Essa ação ela tem que seguir todos os requisitos do artigo 319 do CPC, né, que tem que ter lá endereçamento, qualificação, partes, fatos, fundamentos, pedidos, requerimentos, tem que ter, né, tudo certinho. E se o juiz deferir, se ele aceitar o pedido,
tem que ser comunicado no cartório de registro, né? Por quê? Para que haja, nesse caso, para que possa evitar a fraude. Porque se você não informa, não faz anotação na matrícula desses bens, a pessoa física pode transferir para outros. Então, nesse caso, o correto é que, entrando, você já peça o registro para evitar fraude e execução. Então, já haja ali o registro, né, que há essa ação, né, contra essas pessoas físicas, em razão de um pedido de desconsideração de personalidade jurídica. Então, o juiz analisou, recepcionou o pedido. Então, o interessante é que já peça ali que haja o registro dessa decisão, para que evite-se que a partir dali venha a ocorrer a fraude, tá? A fraude contra credores ou fraude à execução. E, né, uma questão importante aqui é que na ação de desconsideração da personalidade jurídica é feita uma ação de conhecimento. Então é feita uma instrução bem aprofundada, então vai aprofundar naquele caso, e uma cognição exauriente, né? A cognição, ela não é uma cognição sumária, né? Uma cognição objetiva, não, ela é uma cognição aprofundada, uma cognição exauriente. Então vai haver todas as produções de provas necessárias, tanto para o autor quanto para o réu, e também vai haver uma cognição exauriente. E a decisão, né, interlocutória que for concedida, caso seja lá do incidente processual, que é o mais comum, ela faz coisa julgada material, tá? Faz coisa julgada material, então não vai mais poder ser rediscutido em relação àquele processo e não em relação à pessoa, porque às vezes no âmbito tributário aquela situação foi considerada que houve dilapidação de patrimônio, fraude, na questão tributária, mas na questão de consumidor não. Então, nesse ponto, não faz coisa julgada. Faz coisa julgada em relação àquele processo, aquelas partes e aquela matéria. Tá bem? Então, senhores, aqui de forma bem objetiva, esse assunto, é claro, que se eu fosse aqui dar aula de o direito material propriamente dito e todos os aspectos, né, seria aulas aí, né, para bastante carga horária, mas o meu objetivo aqui é apenas apresentar o tema para vocês, salientando que a nossa doutrina traz esses pontos e também o artigo 133 a 137 do Código de Processo Civil, ok? Então, assistam o vídeo, leiam o material, né, e qualquer dúvida em relação ao conteúdo, o professor está à disposição. E aí na próxima aula nós voltamos aí para falar sobre amicus curiae. Até lá!